Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para sermos atendidos hoje. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor realizou. Permita que o Espírito Santo venha e fale aos nossos corações, que a cada dia nós tenhamos mais sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, inteligência para fazermos tudo aquilo que provém do Senhor e para o Senhor. Que o nosso professor, Espírito Santo, fale através de nós aos nossos queridos irmãos. Te agradecemos por Jesus. Amém. Capítulo de hoje, 18 de Juízes. Nesse capítulo nós veremos o que ocorreu com aquela família de Mica e com o levita. Vejamos a partir do versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas, os descendentes de Dan, buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. Ou seja, eles procuravam sorte. Lembra que anteriormente nós vimos sobre as sortes que eram dadas para aquelas cidades que foram tomadas, aquelas terras, para qual tribo? E Judá foi muito agraciada perante o Senhor e ganhou muitas posses, muitas terras. O pessoal de Dan achava que eles estavam em desvantagem. Eles queriam ir a outro local e tomar sortes para eles, heranças para eles. Mas e o que aconteceria? Já não teria às vezes pessoas morando lá? Eis o dilema. Versículo 2. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: Ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Ou seja, foram aqueles espias para verificarem as terras, ver aonde seria bom para ele. Versículo 5. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. E foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. No versículo 9 em diante, eles falam que a terra era muitíssimo boa. Vejamos. E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos e irdes para entrar a possuir essa terra. Vejam só, estavam tentavam ir a tomar aquelas terras. Mas como ficaria essa história? Como ocorreria? Versículo 14. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís. E disseram a seus irmãos: Sabeis vós que também naquelas casas há um éfode de terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vê depois agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. E agora, para que eles foram lá? Vejamos o versículo 17. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. E ainda, além de levarem aquelas esculturas e tudo aquilo que estavam sendo idólatras mesmo, mas vejamos o versículo 19. O que ocorreu ainda com o levita? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na tua boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. O que seria melhor para você? Você ter uma igreja cheia? Ou você falar as verdades que a Bíblia tem e que a Bíblia preza por ensiná-las e ter somente uma meia dúzia de pessoas? Eu prefiro uma igreja com uma meia dúzia de pessoas, mas que todos estejam cientes do que o Senhor quer para as nossas vidas, do que o Senhor quer que ensinemos para os outros. A salvação. Ou o Senhor Jesus veio para quê? Para mim, ele veio para salvar a todos. Então devemos pregar a salvação. Eis o nosso sentido aqui na terra. Tentar levar cada vez mais pessoas aos pés do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo os convença do pecado
e assim eles possam aceitar ao Senhor da maneira mais pura e perfeita que existe. Pensem nisso, meus amigos. E agora vejamos o egoísmo da pessoa, aquele coração cheio de ganância. Versículo 20. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem da escultura, e entrou no meio do povo. Ou seja, foi com o pessoal dos danitas, aqueles familiares de Dan, né? Os descendentes de Dan. Tudo por quê? Também eram idólatras, estavam levando aquilo. Mas o pior de tudo, a família que o acolheu, agora ele vira as costas? Muitas vezes nós temos isso com alguns amigos nossos, não é mesmo? Você deve ter sofrido com alguém que te apunhalou pelas costas, não é mesmo? Mas lembre-se que o Senhor é muito maior. E o prejuízo que esta pessoa lhe deu, o Senhor lhe retribuiu muito, muito mais. Ocorreu isso comigo. Prejuízos que as pessoas me deram, e o Senhor me retribuiu muitas vezes mais, me dando um emprego melhor, me dando oportunidades de trabalho melhor. Pensem nisso, meus amigos. Fiquem com o Senhor Deus. Até a próxima.